Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Vão Ferreira, esse canal Vulgo Fute. Bora comentar ainda um pouquinho a respeito dessa vitória, dessa baita vitória. Uma vitória que tem que ser sim comemorada no Campeonato Brasileiro. Trazer alguns pontos aqui, porque o Renato falou a respeito da escolha do capitão. Ele falou também ali a respeito daquela fala bem polêmica, né, do treinador lá, né, do que estava lá ontem representando o Abel Ferreira. Temos também um pouquinho da fala do Thiago Mendes e também do Cuiabando. E bora pro vídeo, essas informações de hoje. Bom, caso você tenha caído aqui de paraquedas, como eu disse, meu nome é Vão Ferreira, eu sou o canal Vulfute, onde eu sempre falo de futebol e principalmente de Vasco da Gama. Vamos abordar alguns temas aqui dessa vitória de ontem, na estreia com o pé direito sob o comando de Renato Gaúcho. Mas antes de tudo, eu peço o seu like, o seu joinha para poder ajudar aqui e também se inscreva no canal para poder se manter informado de tudo que acontece no mundo do Vasco da Gama. Vamos começar falando dele, do capitão, do homem que ontem fez mais uma grande partida, foi coroado com um gol, mas também com uma brilhante atuação. Thiago Mendes, né, ele falou um pouquinho ali no final do jogo, do apoio da torcida, do que aconteceu na partida. Vamos deixar aí Thiago Mendes comentando um pouquinho e já volto. O gol do empate, eu tava vindo buscando já esse gol. Dessa vez eu fui coroado. Melhor ainda pra vitória de 2-1. Agora é descansar, levanta a cabeça, e já tem mais um jogo pela frente. Bom, e cara, pegando o gancho, né, pegando o gancho aí no que falou o Thiago Mendes, né, eu queria trazer aqui alguns números dessa partidaça do capitão do Vasco ontem, que realmente fez uma partida digna de um capitão do Vasco da Gama. Cara que em nenhum momento se escondeu do jogo, em nenhum momento deixou de acreditar, né? Ele teve um gol, né, marcado, 98% de acerto no passe, 100% de acerto nos lançamentos, 86% dos duelos vencidos e 7 bolas recuperadas. São os números aí, o próprio Vasco postou lá números do R10 escolha da partida do capitão Thiago Mendes, que ontem brilhou mais uma vez. Já era um dos que vinha sendo mais lúcido nos últimos jogos, mesmo sob o comando do Diniz, depois ainda sob o comando ali do interino nos dois jogos das semifinais do Campeonato Carioca, e ontem sob o comando do Renato Gaúcho, agora o novo técnico, ele faz mais uma partidaça e consegue nos ajudar a garantir esses 3 pontos importantes e começar. E ele próprio fala, né, que já tem que visar o jogo do final de semana, que já é um jogo muito difícil, tá? Mas ontem o Vasco fez o seu dever de casa, venceu, quebrou esse tabu aí que incomodava bastante a gente que é torcedor. É muito difícil, né, cara? A gente vê um Vasco ficar tanto tempo assim sem ganhar, cara. Ainda mais, por mais que seja o Palmeiras, por mais que seja um adversário muito difícil, que vem ganhando os principais títulos aí, o Vasco não pode ficar tanto tempo sem vencer assim, ainda mais dentro de casa, né? Ainda mais dentro do seu estado, isso é algo assim que chega a ver ser revoltante. Mas ontem, merecidamente o Vasco quebrou esse tabu. Quem também falou ali foi o Cuiabano, e eu já volto também. É igual a torcida do Vasco canta. Vasco é o time da virada, Vasco é o time do amor. E muito feliz por esse momento, muito feliz por ajudar o Vasco, de estar esse recomeço, 3 pontos hoje, foi muito importante que a gente possa dar continuidade no trabalho domingo, que vai ser um jogo difícil fora de casa contra o Cruzeiro. Hoje agradecer a torcida pelo... Bom que vocês puderam ver aí o Cuiabano também falando a respeito da energia, da torcida, que o Vasco é o time da virada, etc. O Cuiabano também que entrou ali e pra mim foi talvez a cereja do bolo ali, entrou, mudou completamente o jogo, foi uma mexida no intervalo, tá? E aqui eu queria também, que muitas pessoas vão levar que foi muito por conta da energia, muito por conta também do pedido da torcida, mas eu acho que já era algo que já estava meio que preparado o Renato fazer, tá? Eu acho que o Renato já faria essa substituição, de repente não no intervalo, né? Mas no decorrer da partida. Mas acho que também o fato ali da torcida ter pesado na do Piton merecidamente, na minha opinião, fez com que o Renato já voltasse. Que bom que ele não esperou iniciar o segundo tempo, poder mexer, ele já mexeu no intervalo mesmo. E o Cuiabano, cara, ele entrou, realmente foi outro também que foi um monstro. Eu tenho aqui alguns números do Cuiabano aqui, ó. 2 chutes no alvo, isso é muito importante, cara. A gente tem que ter laterais que finaliza, que chuta, né, que agride os espaços, que pisa na área, que se movimenta bastante, que não fica esperando alguns momentos específicos, né, para poder subir ou para poder ir até a linha de fundo, que também busca o jogo, né. E acho que, como até falei no vídeo de pós-jogo ontem, se você não assistiu, assista aí para poder dar uma moral também. Que acho que o André deve ter agradecido muito quando o Cuiabano entrou no segundo tempo, porque
entrou alguém que estava conseguindo acompanhar o ritmo do Andrés Gomes, né, cara? E acompanhar o ritmo do Andrés Gomes, vocês sabem que é muito difícil. O Andrés também que fez mais uma partidaça. É impressionante que esse colombiano joga, cara. E quando você tem um cara ali que acompanha um pouquinho o seu ritmo, ajuda bastante, né? Ajudou bastante ali o Andrés Gomes, porque ele tinha mais uma opção de passe, ele tinha mais alguém para poder tabelar com ele, e tinha mais alguém que também procurava o jogo assim como ele, não se escondia. E também um cara que, né, que ajudou bastante. O Cuiabano deu dois chutes no alvo. O Cuiabano teve passes de 21 passes, ele acertou 14, 67%. Cruzamentos, ele tentou 4, acertou 1. Um aproveitamento de pouco de 25%, mas foi um cara que, como disse, ele foi algumas vezes a linha de fundo, tá? Mas ele também forçou muitas jogadas por dentro, né, dando a opção, o Andrés mais aberto e ele às vezes vindo por dentro. Até que foi assim que saiu o gol do Vasco, tá? O gol do Vasco meio que saiu de uma jogada por dentro ali do próprio Cuiabano, que aí eu falei também que o Spinelli avança, o próprio PH também se apresenta, e o cruzamento sai de um lateral para outro lateral, né, que infiltra, e o Cuiabano faz o gol da virada, beleza? Aí agora eu vou deixar para vocês, e eu vou comentar um pouco a respeito da fala do Renato Gaúcho, falando aí a respeito da questão ali do gramado, né? Eu não esqueci o nome do cara agora, também não me interessa o nome dele, com todo respeito. Acho que às vezes tem que também reconhecer um pouco do mérito do adversário, né? E não só colocar culpas ou desculpas em algumas coisas. Mas vou deixar aí a fala do treinador do Palmeiras, que estava lá ontem à beira de campo, e também a fala ali do Renato Gaúcho, de hoje eu volto. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam. Mas a culpa é do sintético. Não dá para entrar nessa polêmica, né? O campo do Vasco, digamos que não é nota 10, mas é um bom campo, entendeu? Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética, entendeu? Com todo o respeito. Acho que o Palmeiras tem um grande plantel, tem um grande treinador, que é o Abel, que eu me dou muito bem com ele. Tem horas que, no momento que as coisas não dão certas, que não consegue uma vitória, a gente não tem que procurar desculpas, entendeu? Pelo menos, na minha opinião, com todo o respeito a eles, eu acho que eu tenho que valorizar. Era um jogo que era o jogo do líder contra o Lanterna. Era óbvio que o Palmeiras, ele não teria sido nenhum problema se o Palmeiras tivesse vencido a partida, mas o Palmeiras não fez por onde vencer a partida, tá? Então não foi como disse no vídeo também de pós-jogo. Não foram 2 gols achados. O Vasco buscou seus gols. O Vasco criou as jogadas, criou as oportunidades. O Vasco já tinha feito um bom primeiro tempo. Mas numa infelicidade ali, ou não, numa infelicidade, num erro mesmo de marcação, o Palmeiras, merecidamente, com um excelente momento que vem vivendo o Flaco Lopes, abriu o placar. Mérito do Palmeiras, mas acho que já tinha sido melhor na primeira etapa. E no segundo tempo, o Palmeiras não viu a cor da bola. Talvez a melhor chance que o Palmeiras tenha tido foi aquela no finalzinho com o Ala, mas que o Léo Jardim fez uma baita defesa, como sempre, salvando o Vasco. Então, assim, eu acho que é aqui a minha opinião. Você quer tirar o mérito do seu adversário? Pô, eu não consigo entender isso, cara. Eu não consigo entender, nunca é mérito do adversário. Eu entendo a imprensa falar isso, a imprensa que já colocava o Palmeiras como o vitorioso da partida antes dos 90 minutos. Mas do outro lado você tem um grande adversário que tá jogando em casa, etc. Aí quer botar a culpa no gramado, que é isso, que é aquilo, que tem. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Você perdeu o jogo, só aceita que você perdeu o jogo e pronto. Tá? Mas não é a primeira vez, e não é nem sobre o Vasco, vocês sempre tem esse tipo de comentário quando algum jogo ou outro, porque o campo é isso, o campo é aquilo. Mas enfim, o Renato Gaúcho também deu ali a resposta dele, e eu queria que você deixasse nos comentários aí. É uma desculpinha, é não reconhecer o mérito do adversário que buscou a virada, que buscou a vitória. Eu acho também que a questão dos dias, né, que ele também tem um trecho dele falando dos dias, de 11 dias, que ele torcia porque o Vasco chegasse na final, acho que até então é válido. É válido, realmente o Vasco teve mais dias para poder se preparar. Mas agora a gente sempre fala aqui, cara, é o mesmo calendário para todo mundo. Todo mundo no campeonato brasileiro está sujeito a isso. Então não tem muito também que falar do calendário, tá? Tem muito que falar. Todo mundo já inicia a temporada sabendo como que funcionam os calendários e que se você avançar, você vai ter menos tempo para poder trabalhar. E se você for eliminado, você vai ter um pouquinho mais de tempo para poder trabalhar. Então também não dá para colocar culpa no calendário, porque é o mesmo calendário para todo mundo. Tá bom? Mas mesmo assim seria ainda uma desculpa plausível. Agora, botar a culpa no gramado? Pô, pelo amor de Deus, né?
Aí também vou deixar no finalzinho a fala do Renato Gaúcho falando ali da escolha dele pelo capitão, explicando, acho que é meio que óbvio que todo mundo já sabia, que o capitão não tem muito como, e não tem como toda hora ficar saindo, e numa dessa pode tomar um gol. Eu vou deixar a fala do próprio treinador comentando a respeito disso. E também abordou o tema ali, falando um pouquinho a respeito do trabalho dele, do trabalho do Fernando Diniz. E eu vou deixar aí pra vocês. Eu acho que no momento que o Vasco estava atravessando em último lugar do Campeonato Brasileiro, não adianta se desesperar. Você tem que começar a corrigir lá atrás. O que é corrigir lá atrás? É não dar tantas oportunidades para o adversário. Entendeu? O Diniz tinha o esquema de jogo dele, que eu respeito. Eu tenho uma outra forma de trabalhar, até principalmente pelo momento que o Vasco estava passando. Então, na minha cabeça era neutralizar a equipe do Palmeiras e com a bola jogar. Porque se você começa a dar muitas chances, muitos espaços para a equipe do Palmeiras, é difícil jogar contra eles. Então nós neutralizamos praticamente a jogada do Palmeiras. Nós praticamente tínhamos sempre um homem a mais no meio de campo. Segundo tempo, mesmo assim, a gente mudamos a equipe na parte tática, colocando um meia, tirando um volante, e mesmo assim a gente continuou pressionando e a gente conseguiu essa... Bom, galera, aí é isso, né, cara? O Renato tem a forma de trabalhar, o Diniz também tem a forma dele, cada um com a sua forma, mas o que chama atenção, que a gente já vinha já pontuando, é que o Renato ele vem trabalhando de acordo com a realidade. E que o Renato, ele mesmo fala aí que ele praticamente montou um esquema para jogar de acordo também com o momento e com a realidade que o Vasco vive. Então, ou seja, o Renato tem a ideia dele também, e também deve ter um modelo, mas ele não fica preso ao seu único modelo de jogo, a um único esquema tático. Ele vai trabalhando de acordo com a sua realidade. Ele preferiu um meio campo mais povoado e com mais força física, para não dar tantos espaços, né, o Palmeiras assim, e realmente não deu tantos espaços. O Vasco fez uma partida bem segura. Acho que faltou ali um pouco os jogadores fazerem o que o Renato queria que eles fizessem de acordo com a parte ofensiva. O próprio Titi, o Nuno lá na frente não fizeram uma partida muito boa, mas defensivamente o Vasco fez uma partida segura. Foi também uma partidaça do Robert Renan, do Saúde Venton, que foi um monstro, beleza, também na parte física, e também foi uma baita partida. Foi uma baita partida como um todo do time. Acho que foi uma partida meio que nota 7 pro time, tá? E o Renato, como a gente fala, tem a forma dele de trabalhar, tem o que ele acredita. Ele falou que o Diniz tem a forma dele, mas o que me chama a atenção é que o Renato hoje está montando um time de acordo com a realidade do Vasco, né? Que é mais para trazer resultados, ser mais seguro na parte defensiva. E ele até falou sobre corrigir isso agora, de momento, que o Vasco não pode levar tantos gols, não pode ceder tantos espaços ao adversário, né? Que hoje em dia é muito difícil marcar gols. E ele tá montando um time de acordo com isso. É óbvio que o Renato gostaria de jogar muito mais ofensivo, né? Mas ele meio que está se adaptando ao que o Vasco tem e o que o Vasco precisa de momento imediato, que é sair daquela zona do rebaixamento que o Vasco saiu e agora se manter fora. E ele mesmo falou que ainda não tem nada ganho, que precisa dar muito trabalho, que ainda tem que ter muita paciência, entendeu? E, cara, isso é muito legal, isso pra mim é muito importante, esse imediatismo, esse realismo, mas também ser imediato, né? Não esperar a questão de, porque tem 5 rodadas, que ainda falta tantas rodadas, não, é já de agora e pra já. Isso já foi um resultado de imediato, tá bom? E, cara, é uma partidaça, o Vasco conseguiu sair da zona do rebaixamento. Quinta rodada, foi a 4 pontos, é o 15º colocado, já tem um baita desafio de novo no final de semana, mas isso, o Campeonato Brasileiro é isso, é pedreiro atrás de pedreiro. Eu gostaria que você deixasse nos comentários, né, a sua nota para a atuação de ontem, para também a atuação do Renato Gaúcho, se você gostou ali da forma que ele vinha se movimentando, se comunicando com os jogadores, também pro time como um todo, beleza? Se inscreva no canal VogoFoot, vem fazer parte dessa família, tô metendo o pé, fui!